Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te atualizar as últimas do Colorado, começando pela compra do Bernabé. Tá vazando, via empresário do jogador, todas as condições negociais que foram feitas para que o Bernabé seja jogador colorado. E obviamente, a minha ideia por aqui é sempre te deixar bem informado, é sobre isso que a gente vai falar. Bom, gente, tá tudo acertado para a compra do Bernabé. O anúncio pode ser nessa sexta-feira, no sábado, domingo, mas vai acontecer. O valor da compra, 35 milhões de reais fixos e mais variáveis. Aí eu vou colocar e trabalhar em reais, principalmente, porque na Escócia, os escoceses estavam falando em 4 milhões e meio de libras. Aqui, a gente está recebendo 5,5 milhões de euros. Vai dar a mesma coisa, tá? 35 milhões de reais, arredonda os valores aqui. Se é libra, se é euro, se o contrato lá está em libra ou euro, não faz muita diferença nesse momento. Para o contexto, são 35 milhões de reais. O contrato ainda prevê algo em torno de 3 milhões de reais em bonificações que o Bernabé pode alcançar jogando com a camisa colorada. Nós estamos falando aí de mais 500 mil euros. Trazendo para o euro, que é uma moeda mais familiar para a gente, 5,5 milhões de euros a compra de imediato, de fixo, 35 milhões de reais certos, mais 500 mil euros ou 3 milhões de reais em bonificações, podendo chegar aí a 6 milhões de euros a compra dele. Só para entender, o Borré foi 6 de euros fixos e mais variáveis que podem fazer chegar em 7 milhões de euros. Só para a gente ter uma noção, basicamente, do que foi a contratação do Bernabé. Mas o Bernabé agora é praticamente todo no Inter, tá? 90% do jogador será colorado. Aos 24 anos, o Inter enxerga uma chance de lucrar na frente, ou de pelo menos, usa ele 2, 3 temporadas e na sequência acaba revendendo o jogador, acaba negociando o jogador e se não ganha toda essa quantia aí de 30 e tantos milhões de reais, pelo menos recupera a parte do investimento e tem um lateral titular para 1, 2, quem sabe 3 temporadas do argentino. Ele assina por 3 temporadas, tá? 25, 26 e 27. Todas as informações vêm do agente dele, não tenho por que esconder, então só para tu entender. Bom, o nome do Samir está sendo ligado no Inter como zagueiro colorado. Aí tem uma diferença. Há quem diga que ele foi oferecido pelo Tigres que está tentando se liberar do negócio, há quem diga que o Inter já tinha interesse na metade do ano e está tentando a negociação. É verdade que oficialmente o importante dirigente do Inter disse para mim que ele não está no radar. Mas é um nome que de alguma maneira está sendo falado no corredor do estádio Beira-Rio, nem que seja um oferecimento de empresários tentando fazer o negócio, e como é o Samir que já foi procurado antes, eu preciso, por dever de ofício, te dizer, olha, tem alguma coisa de possibilidade. O problema, o salário dele é 800 mil reais mensais, pelo que recebo junto ao México, que era o que ele ganhava. É mais de 100 mil dólares o que ele ganha por lá, mês, tá? Então nós estamos falando aí de um cara de 800 mil. Se a gente pensar que o Vitão tem serviços prestados ao Inter, custa 900, a dupla de zaga titular do Inter, só ela custaria 1 milhão e 700 mil reais. Isso tá pegando bastante para a diretoria colorada. Muito embora parênteses aqui, eu prefiro pagar 1.700. Se tu acha que o Samir vai te resolver a parada, 1.700 e resolver a parada da zaga, do que ficar aí, vamos dizer assim, contratando jogadores um pouco mais baratos e não dar resposta. Mas enfim, é tudo que a gente mais ou menos tem sobre o Samir para te posicionar. Tem uma possibilidade de saída lá, mas ainda os valores estão meio altos e por isso o Inter até faz alguma negativa dizendo que não está no radar. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros, um baita valor pensando em mercado nacional, mas o Fabrício Bruno ia para o mercado para quase o dobro disso, tá? Praticamente o dobro disso. Na metade do ano ele ia para a Inglaterra por muito mais. Mas aí na oportunidade não quiseram vender, ele era titular, e agora dizem que o Felipe Luiz não é muito fã do Fabrício Bruno, ele está indo para o Cruzeiro. Bom, o que isso impacta na nossa vida aqui em Porto Alegre? Começou uma especulação de que o Vitão poderia ser procurado pelo Flamengo, que o Flamengo usaria um valor e mais o abatimento da dívida do Thiago Maia para que o Inter aceitasse a liberação do Vitão. Bom, a direção é categórica, dizendo que não existe essa possibilidade. Que o Inter, primeiro, não tem possibilidade, não gostaria de fazer o negócio, porque é mercado brasileiro e tudo mais. Segundo, o Flamengo não procurou. E terceiro, se procurar e oferecer, sei lá, 5 de euros mais o perdão da dívida do Thiago Maia, não tem conversa. Porque assim, a dívida do Thiago Maia, 4 e pouco, mais 5 milhões de euros, cara, o Inter queria vender ele por 10 e olha, ainda pro mercado de fora. Sabe, o Inter gostaria de muito mais. Olha, vamos lá,
É muito mais, eu não vou botar aqui, eu ia chutar 10 de euros e mais o perdão da dívida. Eu não vou chutar aqui porque daí eu vou falar uma coisa que eu não tenho precisão, tá? Mas o Inter tá dizendo, cara, o Flamengo não procurou e se procurar, provavelmente vai bater com o burro na água, tá? É a sinalização que eu posso te dar sobre esse caso. O Vasco tá fazendo investidas, mas recuou pelo Wanderson. E agora a gente tem valores. Eu já tinha mais ou menos falado isso no vídeo anterior, mas basicamente o Vasco tá dizendo que o Wanderson pediu muito alto para jogar lá, R$1 milhão. Mas é que é isso que ele ganha aqui, entre salários, luvas, imagem e tudo mais. O Vasco diz que está propondo 500 mil mensais para o Wanderson. E aí não vai ter negócio. O próprio time carioca está dizendo, cara, então vou fazer o seguinte, eu vou recuar, vou deixar a temporada passar, vou deixar o mercado correr. Se eu conseguir outro lateral, beleza. Se não, eu volto no final da janela para falar com o Wanderson daqui um pouco, ele na reserva do Inter e tudo mais, ele aceita vir por um salário um pouco menor ou até o Inter compor essa negociação. O Inter, num primeiro momento, não queria se desfazer do Wanderson por conta do Roger. O Roger quer contar com o jogador, mas a direção, pelo que sei, sabe que o jogador é muito caro, é R$1 milhão para estar na reserva, custa um valor alto que ainda não foi pago pro Krasnodar totalmente, as parcelas ainda estão abertas, tem que pagar, tá parcelado, tá tudo certo. Mas se chegasse alguém disposto a arcar com esse custo e pagar com o salário do jogador, o Wanderson está no último ano de contrato, até teria possibilidade de fazer negócio. Mas assim, do jeito que o Vasco da Gama quer, pagando metade, aí fica mais difícil, aí praticamente esquece, né? O Alário foi anunciado no Estudiantes, eu já falei aqui, mas só para confirmar valores, o Inter ainda era R$1 milhão que gastava com ele, o Inter vai economizar cerca de R$800 mil e vai pagar ainda 200, 250, tá? Que é do valor de luvas. Mas economiza um valor de um baita zagueiro, tipo um Samir, por exemplo, né? A gente até falou isso hoje no Debate Raiz. Mas a informação que eu quero falar aqui é sobre o Thiago Maia. O que eu tenho recebido de pessoas que confio, que sei que são corretas, são honestas, é que o Thiago Maia não está forçando para sair do Inter. Eu respeito muito, mas saiu essa informação que o Thiago Maia estaria, que ele ainda quer fazer um negócio. Bom, a informação que eu tenho é, o Thiago Maia sim aceitou a proposta do Santos, ele fez uma reunião com o técnico Roger Machado, ouviu do Roger que o negócio era bom pro Inter, porque era muita grana, 7 milhões de euros por 50% e tudo mais. Na época o Thiago Maia aceitou o negócio, para ele era interessante porque salarialmente, financeiramente, perdão, o salário era melhor, tá tudo certo. Só que a partir daí que o negócio não rolou, a informação que eu tenho é que o Thiago Maia não está forçando para sair. A única coisa que aconteceu de fato no bastidor é que ele quer uma definição, porque todo mundo ficou sabendo, o Santos não fechou o negócio, mas o Inter ainda não descarta que o Santos volte daqui uns dias propondo pagar à vista e aí o Inter faz a negociação. A única coisa que eu recebi é, olha, o Thiago Maia só não quer que fique nessa, até o final da janela, que vai, deixa eu ver, a janela agora vai até dia 28 de fevereiro, ou seja, tem praticamente 2 meses ainda pela frente, 2 meses e meio, pouco mais, 1 mês e meio, perdão, 1 mês e meio, o que fique naquela situação de, pois é, mas pode ir, pode acontecer, não pode acontecer, a única coisa que ele queria era uma definição. Vai rolar um negócio? Então eu vou para Santos. Não vai rolar um negócio? Então minha cabeça tá aqui. Mas eu não tenho o Thiago Maia estando forçando um negócio. Enfim, tanto que o Inter é categórico, dizendo que o Ronaldo, volante, não foi contratado para a reposição do Thiago Maia. O Ronaldo, volante, foi contratado porque o Inter sabe que o Rômulo pode acabar saindo e pode acabar deixando o Beira-Rio. O Rômulo, volante, que veio do Atlético, comprado por 3 milhões de reais, tem muito assédio no mercado norte-americano e de clubes um pouco menores na Europa, mas que poderiam pagar aí 3, 4 milhões de euros por ele. E que o Inter sabe que pode fazer um negócio com ele, por isso trouxe o Ronaldo, um volante que é mais ou menos uma parecida situação, um cara que vem por 100 mil mensais, que assina por 2 temporadas, que não teve custo de compra de passe porque estava livre do mercado, para repor o Rômulo e não o Thiago Maia. Então assim, eu não tenho uma informação de saída iminente do Thiago Maia, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.